Salve, meus caros, eu sou o professor Fred e esse vídeo inaugura uma série de videoaulas que tem a pretensão de abordar as obras pedidas pelo vestibular da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, no tocante à disciplina de filosofia, tá? Essa prova que vai ser feita agora, dia 22 de outubro, para ingresso no ano que vem, 2024, tá bem? As obras citadas são 5, achei por bem dividir, portanto, em 5 vídeos, um para cada obra, assim a coisa fica mais cartesiana, e são 2 autores clássicos, Descartes e Voltaire, talvez vocês conheçam do ensino médio e tal, e as outras 3 obras são 3 artigos muito mais periféricos, autores muito menos conhecidos, mas que a gente trabalha então nos vídeos posteriores. Vamos lá. Essa aula dedica-se a falar sobre René Descartes. Descartes, que é fundador da filosofia moderna, pai da matemática moderna, e que, portanto, nos leva a reconhecer que ele é o primeiro filósofo da Idade Moderna, ou assim considerado, né? O primeiro filósofo da Idade Moderna. Nascido em 1596, falecido em 1650, convém que, antes da gente abordar a obra, o trecho da obra explicitamente citado, pedido pela UFPR, que no caso de Descartes a gente faça aqui um pano de fundo, a gente dê uma contextualização que vai ajudar muito você a entender os aspectos específicos que a prova deve cobrar de você. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de Descartes, estamos falando de um cara que nasceu no finzinho do século XVI, primeiro filósofo moderno. Portanto, é forçoso reconhecer que os 1000 anos que antecederam o pensamento cartesiano, o pensamento de Descartes, foram os 1000 anos de Idade Média, certo? Também conhecido como Idade das Trevas. Por quê? Porque, historiograficamente falando, reconhece-se que foi um período de falta extrema de primazia ao valor da razão humana, né? A fé tomou esse lugar durante 1000 anos de Idade Média na Europa. E, portanto, de obscurantismo, né? De retrocesso no pensamento, nas ciências e, enfim. Foi comum, durante os 1000 anos de Idade Média, pensar-se, por exemplo, que a Terra era plana, comum, era obrigatório. Pensar que a Terra era plana, que a Terra era o centro do universo, que em alguns pontos do mar, o oceano, a superfície do oceano estava tão próxima do inferno que a água do mar entrava em ebulição como se fosse óleo fervente, destruindo as embarcações. E se você ousasse questionar, se quer questionar alguma dessas certezas medievais, eram consideradas verdades absolutas. Você era perseguido, queimado vivo nas fogueiras da Santa Inquisição, etc, etc. Centenas de milhares de pessoas foram mortas por sequer questionarem essas verdades absolutas, eternas, imutáveis, universais, que o pensamento, a polifonia discursiva predominante na Idade Média difundia. Então, durante 1000 anos acreditou-se em terraplanismo, né, em cair da borda do mundo, em terra no centro do universo, até que, quando chega a Idade Moderna, num espaço de 50 aninhos, meio século, 2 gerações, todos esses 1000 anos de pseudo-verdades medievais desmoronaram, afundaram, ruíram. No espaço de 50 aninhos, descobrimos que tudo aquilo pela qual se perseguiu e matou tantas pessoas ao longo de toda a Idade Média, principalmente a Baixa Idade Média, né, a parte final da Idade Média, eram mentiras, eram enganos, eram falhas lógicas, enganos humanos. Fernão de Magalhães fez a circunnavegação ao redor do planeta e a Terra não é plana não, meu irmão, é só seguir sempre em frente que você volta para o mesmo ponto, ou seja, ela é geoforme, esférica, né? Copérnico percebe matematicamente que não tem como a Terra ser o centro do universo. Aliás, a Terra não tem como ser o centro de coisa nenhuma, não é nem o centro do nosso sistema
que é o sistema solar, por causa do heliocentrismo, o Sol no centro de tudo. Cristóvão Colombo navegou até as Américas, ele não tem a água do mar entrando em ebulição, destruindo embarcação. Enganos, 1000 anos de mentiras. Então Descartes, como fundador da filosofia moderna, vai ser o primeiro a se propor a seguinte reflexão. Se 1000 anos de certezas desmoronam como um castelo de cartas da noite para o dia, será que o ser humano é capaz de obter de fato alguma verdade sobre as coisas? Ou estamos condenados a só ter achismos, opiniões, crenças? Será que nós podemos chegar a um conhecimento indubitável, um fundamento para o nosso conhecimento que seja inabalável, ou possamos categoricamente afirmar como sendo verdadeiros? Ou a mente humana não dá conta de traduzir a realidade, e isso daqui não tem capacidade de processamento de dados para entender o mundo ao nosso redor? Estamos condenados aos nossos achismos, a nossa subjetividade, enfim, o conhecimento seria algo impossível. Como defendiam os céticos, gregos, como Pirro. Então essa é a grande dúvida cartesiana. Será que o conhecimento existe? Aqui me ocorre que vale a pena fazer um parênteses, pessoal, porque isso pode estar no enunciado da sua prova. Eu estou aqui falando o termo cartesiano. O que significa essa palavra cartesiano? Filosofia cartesiana, plano cartesiano. Apesar de ser francês, Descartes escreveu as suas obras em latim, na época em que ele vivia, era a língua universal, o que é o inglês para a gente hoje. E por escrever as suas obras em latim, ao invés de assinar em seus livros René Descartes, seu nome em francês, ele escrevia a sua versão em latim, Renato Cartesius. Portanto, tudo aquilo que é de Descartes é cartesiano, é aquilo que é de Cartesius, certo? Então, não se preocupe se você vê em algum lugar o termo filosofia cartesiana. O que é esse cartesiano? De Descartes, tá bem? A preocupação cartesiana, a preocupação de Descartes, é tentar descobrir um método, um sistema que permita a ele, de uma vez por todas, chegar a essa resposta. Existem verdades ou não? A gente pode ter certeza de alguma coisa ou está condenado ao achismo? Em filosofia, a preocupação sobre a possibilidade da existência do conhecimento, como separar verdade de opinião, aparência de essência, que caminho seria o mais seguro para chegar ao conhecimento caso ele exista, toda essa reflexão sobre a natureza e as possibilidades do conhecimento é o que em filosofia se chama epistemologia. Episteme em grego, conhecimento, Epistemologia. Se preferir em português, teoria do conhecimento. Epistemologia, teoria do conhecimento, sinônimos. Então Descartes vai ser o grande inaugurador dessa vertente da filosofia, desse ramo da filosofia que se preocupa em analisar. A verdade existe? E se existe, eu chego nela como? Ora, os medievais, eles tinham um método para determinar as suas verdades, Qual era o método medieval? A crença. Deus é a verdade. Você quer conhecer a verdade? Creia em Deus. Crer para conhecer. Não deu muito certo, Gerou 1000 anos de terraplanismo, para dizer o mínimo. Então Descartes se propõe a fazer o caminho oposto. Numa obra, que é a obra solicitada pelo FPR, Discurso do Método, Descartes vai se propor a descrever qual é o sistema, qual é o método que ele vai usar para tentar descobrir se a verdade existe ou se no fim de contas não tem verdade coisa nenhuma, os céticos estavam certos e esquece, a gente só tem opinião. Já que o método medieval de crer para conhecer não deu muito certo, Descartes propõe o oposto. E se eu usar a dúvida ao invés da crença como método para tentar chegar ao conhecimento? Como isso funciona? Descartes vai se propor a duvidar de tudo. Dúvida hiperbólica, dúvida exagerada, certo? Hiperbolia, exagero. Método da dúvida hiperbólica. Ele vai duvidar de tudo, sistematicamente, tudo
que tenha a menor possibilidade de ser dubitável. Se tiver 0,001% de chance de ser um engano ou de não ser factual, ele vai jogar na lata do lixo do duvido. E dessa maneira ele vai duvidando de tudo paulatinamente, vai duvidar de tudo que as pessoas falam para ele, afinal de contas já mentiram para ele antes, quem garante que não estão mentindo sempre? É improvável? É, mas não é impossível. Então ele descarta. Vai duvidar de tudo que ele já leu bobagens em livros antes, quem garante que todos os livros não são um monte de bobagem? Ele vai duvidar das tradições, né? Muitas delas nos ensinaram coisas erradas, quem garante que todas não estão erradas? E assim ele vai eliminando e jogando na lata da incerteza tudo aquilo que passa pela cabeça dele, até o ponto em que ele chega no instante mais radical do seu método, em que ele vai duvidar dos próprios dados dos 5 sentidos. Ele vai duvidar de tudo aquilo que ele vê, ouve, cheira, toca, prova. Por quê? Porque meus 5 sentidos já me enganaram e enganam diversas vezes. Quem garante que não estão me enganando sempre? E assim, duvidando de tudo, ele chega num ponto em que ele quase concorda com os céticos, porque se ele chega no extremo tão radical de duvidar dos seus próprios 5 sentidos, então não existem certezas possíveis, porque tudo que está na minha cabeça é proveniente dos dados dos 5 sentidos. Se os dados dos 5 sentidos me enganam sempre, tudo que eu tenho na minha cabeça é enganoso e, portanto, a certeza não existe. É nesse ponto, de maneira resumida, evidentemente, que ele vai, do nada, descobrir aquilo que é considerada por ele, a primeira certeza da história da filosofia, que é a ideia de que, apesar de eu poder duvidar de tudo, existe uma coisa que eu não posso duvidar. Não posso duvidar, não tem como duvidar. Eu não posso duvidar que eu duvido. Duvido que eu duvido. Parabéns, campeão, você está provando que duvida. O que é a dúvida? Um pensamento, certo? Sempre que você duvida de algo, você está pensando, cogitando se aquilo é real ou não. Se eu não posso duvidar que eu duvido, eu não posso duvidar que eu penso. Se eu não posso duvidar que eu penso, eu não posso duvidar que eu existo. Porque se penso e necessariamente penso, eu preciso existir para pensar. E assim é dele a famosa frase, penso, logo existo, cogito ergo sum, que o canoniza aí como aquele precursor da epistemologia, que vai afirmar que o conhecimento existe sim, e que a razão, a dúvida, é o método seguro para se alcançar o conhecimento. Ele inaugura dessa maneira o racionalismo dentro da epistemologia, que é aquela linha da filosofia epistemológica que vai dizer duvide dos seus 5 sentidos. Eles não são critério de obtenção de verdade nenhuma. Se você quer ter a possibilidade de conhecer algo, confie apenas na razão. Ponto. E assim a gente tem um panorama geral do pensamento cartesiano. Estamos bem? Indo agora especificamente para a obra, que esse vídeo já está se estendendo mais do que o esperado. Vamos lá. A UFPR pede a parte 1 e 2 do discurso do método. A parte 1 e 2, tão somente. Ou seja, não vai se aprofundar no cogito ergo sum, nada do gênero, tá? Só a parte introdutória mesmo. Quais são os aspectos que você tem que prestar atenção? Ele começa a parte 1 deixando bem claro que, do ponto de vista dele, a razão humana, o raciocínio, é o dom mais igualmente distribuído pela natureza entre os homens. Tá? Ao passo em que nos acidentes algumas pessoas são mais altas, outras mais baixas, mais bonitas, mais feias, mais hábeis, menos hábeis. Em termos de razão, de raciocínio, todo mundo é racional igual. E aí você poderia levantar argumentos, como assim nós somos racional igual? Se? Por que a gente não concorda em tudo se a gente é racional igual? E Descartes vai dizer, nós discordamos não porque algumas pessoas são mais racionais que outras, mas porque algumas pessoas empregam a sua razão por caminhos mais eficientes do que outros, sabe? É a mesma coisa que você dá um pincel a uma criança e um pincel a um artista. A ferramenta é a mesma, ninguém tem mais pincel ou mais tinta que ninguém. A criança e o artista têm as mesmas ferramentas.
É o modo como o artista emprega o uso dessas ferramentas que faz dele um artista, e o modo como a criança emprega as mesmas ferramentas que faz com que ela não tenha tanto êxito. Do mesmo jeito se dá a razão humana. Todos nós, igualmente racionais. E aí vamos dar uma colher de chá para ele, né? Você sabe que isso tem um paralelo com a realidade. Você muitas vezes pode até dizer, nossa, eu queria ser mais inteligente, queria ser inteligente como aquele cara, queria não sei o quê. Mas quando você acha que você tem certeza de alguma coisa, política no Brasil, atualmente, você tem certeza, mano, é o candidato X, é salvação. O outro é um idiota. Se alguém ousar discordar de você, nossa, cara, que metade do planeta discorde de você. A metade do planeta é idiota, quem dá certo sou eu, não é? Então, todos nós julgamos ter o nosso quinhão suficiente de razão, de racionalidade. E isso, segundo Descartes, se dá para todos nós. A diferença é só como nós a utilizamos, como nós a aplicamos, e não a quantidade dela de que cada um de nós dispõe. Para você entender, usa a metáfora, imagine a humanidade como caminhantes no meio do mato. Cada um trilhando um caminho próprio, um caminho diferente. Caminhos diferentes que levam a lugares diferentes, alguns caminhos são mais fáceis, outros mais difíceis, outros mais eficazes na hora de atingir um objetivo, outros mais rápidos e por aí vai. O pensamento humano é semelhante. Somos todos nós trilhando caminhos, desbravando caminhos, cada um com a nossa mente, tentando chegar em algum lugar. Ele começa falando da equidade da razão humana, porque aqui ele toma muito cuidado para não parecer arrogante, para a igreja não olhar para ele com os maus olhos, e ele continua o texto justamente falando de maneira muito humilde sobre como, não sou melhor do que ninguém, eu não estou querendo aqui ditar regra para ninguém, dizer que todo mundo deve pensar como eu, muito pelo contrário. Eu só estou expondo o jeitinho que eu pensei, o caminho que eu trilhei na minha mente para chegar onde eu cheguei. Você siga o seu caminho, porque você é tão capaz quanto eu, vai na sua, campeão. Eu estou aqui só descrevendo o caminho que eu fiz. Ficou claro? Ele vai dizer que procurou por conhecimento nos estudos a vida inteira, na filosofia, na matemática, na teologia. Mas embora ele tenha tido grandes mestres, muitas vezes esses grandes homens, esses sábios, discordavam inclusive entre si. Então quem tem a razão, quem não tem, no fim de contas, quanto mais conhecimento ele buscou a vida inteira, mais imerso em dúvidas ele se viu. De tal maneira que ele encerra a parte 1 dizendo, olha, já que não consegui encontrar verdades fora de mim, vou me fechar no meu mundinho e procurar por essas verdades aqui dentro para ver se eu encontro alguma. Não que eu seja melhor do que todos esses grandes homens, pelo contrário. Frequentemente queria ser criativo como X, queria ser imaginativo como o outro, ter a memória de não sei quem, ele tece uma porrada de elogios. Sempre numa posição de, eu não sou ninguém, tá? Eu só tô aqui descrevendo o meu rolê, descrevendo os meandros para onde minha cabeça foi. Só isso. Na parte 2, ele começa descrevendo que em um inverno, quando ele estava na Alemanha, numa campanha militar, ele foi soldado durante um tempo do exército francês, um inverno rigoroso obrigou ele a se abrigar num quartel militar, onde ele ficou lá todo o inverno e sem relações sociais, sem interação com os demais, ele se viu muito sozinho por todo esse período. E foi ali que ele se obrigou, já que eu estou sozinho, vou aproveitar essa solidão para transformá-la em solitude, né? Para fazer o melhor proveito possível dessa quietude para me aprofundar no meu próprio pensamento e não me deixar levar pelo dos outros. E é aí que ele começa a descrever que, da mesma maneira que uma catedral fica mais bonita, mais sólida, mais íntegra, uma catedral fica melhor construída se for feita pelas mãos de um único arquiteto do que se ela for erigida sobre os escombros de catedrais anteriores, criadas por arquitetos anteriores. Do mesmo jeito que uma cidade planejada, construída do zero, por um único autor, um único arquiteto. É uma cidade muito mais bem planejada e muito mais funcional estruturalmente
do que uma cidade que foi reconstruída diversas vezes em cima dos escombros de cidades anteriores e tal. Ele pretende começar o raciocínio dele do zero, sem se alicerçar em nenhum pensamento anterior ao dele, ou seja, justamente descartando pela dúvida tudo o que os outros sempre o ensinaram, para do ponto zero começar a erigir a construção de um pensamento que ele pudesse julgar sólido, verdadeiro e confiável. Ficou claro? Ele explica que as viagens que ele fez levaram ele a duvidar de todas as certezas que cada cultura tem do seu ponto de vista, né? Multiculturalismo mesmo. Todas as culturas acreditam estar certas mesmo quando são controversas, mesmo quando não concordam uma com a outra. Então quem tem a razão? Provavelmente nenhuma. Descarta a confiança dele nas culturas. A própria teologia fala de coisas tão transcendentes que não permite nos demonstrar os seus fundamentos. Então, como eu posso ter certeza daquilo que as diversas teologias me falam, se nem mesmo essas diversas teologias concordam entre si? As próprias ciências exatas, a própria matemática fala de conceitos tão abstratos, de utilidade tão pouco prática, que muitas vezes a matemática é mais uma curiosidade, segundo Descartes, do que um conhecimento de fato aplicável no mundo, né? Então ele vai descartando todas as certezas, todas, uma por uma, até que ele percebe que nesse caminho que ele está trilhando com a própria mente, ele está tão no escuro que é como se ele fosse um caminhante à noite, sem conseguir ver caminho nenhum à sua frente. E por isso, propositadamente, como alguém que caminha no escuro, ele vai lento, passo a passo, para ter certeza de não tropeçar e cair no caminho. E assim, para ter certeza de que não iria se desviar da sua intenção de construir um pensamento próprio, original, sem se fundamentar em nenhum outro ou sem cair no erro de acreditar em uma incerteza, ele vai encerrar a parte 2 descrevendo os 4 passos que caracterizam o seu método. Primeiro, nunca aceitar como verdadeiro nada, a menos que seja absolutamente claro e evidente, portanto indubitável. Se houver qualquer motivo para ter dúvida, descartei. Dividir em quantas partes possível for o problema, para analisá-lo em partes, do mesmo jeito que você resolve uma equação de matemática, né? Você vai por partes, para assim tornar mais fácil resolver problemas mais complexos. Ir sempre do mais simples ao mais complexo, essa é a terceira etapa. E a quarta, fazer e refazer de maneira exaustiva revisões constantes do seu progresso, para garantir que ele não tenha omitido nada, não tenha cometido nenhum equívoco. Ficou claro, galera? Então é isso. Nunca aceitar como verdadeiro nada, a menos que seja absolutamente evidente. Dividir o problema em quantas partes for possível para resolver por etapas. Ir sempre do mais simples ao mais complexo. E fazer constantes revisões de onde ele chegou para garantir a clareza do seu pensamento. É isso, galera, é isso. Essas são as 2 partes que caem na UFPR. Qualquer coisa que venha a cair... A UFPR ela tem uma característica que costuma ser assim, né? Ele pega um trecho aleatório da obra e joga no enunciado. E aí as alternativas constituem detalhes que estão aí permeados na leitura das partes da obra que a UFPR solicitou. Então é possível que uma das alternativas seja: segundo Descartes, jamais deve se aceitar como verdadeiro nada que não seja absolutamente evidente. Isso, marca como verdadeiro. Tudo bem? Segundo Descartes, a razão humana é o dom mais igualmente distribuído entre os homens. Marca como verdadeira. Ou seja, pega os detalhes aqui disso que eu coloquei para vocês, que aí a chance de você gabaritar essa questão é gigantesca, tá? Como você pode ver, não tem nada aqui de complexo, né? Tudo muito reto, tudo muito simples. Se você se atentar a esses aspectos, um problema a menos na tua frente. Tá legal? Obrigado por sua prestimosa atenção. Até o próximo vídeo.